Eu vou te passar a estratégia para você fazer R$ 1 milhão em opções binárias. Então bora aqui para a prática sem enrolação. E é isso mesmo que você ouviu. R$ 1 milhão em opções binárias. Então bora aqui colocar na prática sem mais delongas. Então bora. Opa, ficando aqui abaixo, tem operação. Aqui é operação muito forte. Já vou pegar a primeira operaçãozinha aqui. E subir mais, eu pego mais. Então tem liquidez para venda. O mercado faz aqui uma liquidação do preço. Faz uma rejeição nessa vela careca. Faz uma rejeição nessa nova posição. Então temos muitas rejeições aqui para eu poder operar vendido. Então preçozinha de baixa, rejeição na oposição, rejeição na vela careca, rejeição na compra, rejeição na compra, rejeição na compra. Então essa operação é muito forte, peguei de abertura mesmo, não tem problema. Então primeira operação, já estamos aqui com a vitória na cara. E o mercado ele teve que demonstrar um padrão para isso. Então não vou operar nada aleatório. Aqui o mercado eu observo essas duas velas atuais. É sempre isso, não tem segredo. Ah, Will, o que você tem que fazer para ter uma boa leitura no mercado? Observar primeiro o padrão que está acontecendo. Então, qual é um padrão que está acontecendo aqui? É um padrão de reversão? É um padrão de continuação? É uma indecisão no mercado? Que vai ter casos também que é uma indecisão. Mas nesse caso é um padrão claro de reversão no movimento. Porque isso aqui é um movimento enfraquecido. O que seria isso? Quando a gente tem duas velas da mesma cor, tá vendo? Essas duas velas verdes aqui, o corpo ela não consegue romper o pavio da vela anterior, ainda por cima termina travadinho, o corpo junto com o pavio, ou seja, a gente chama isso aqui de pressão de baixa com liquidação do preço, que é uma leitura muito forte. Então o padrão que aconteceu no momento atual é um padrão de venda, é um padrão de reversão, um padrão para operar vendido, porque teve esse movimento enfraquecido. O movimento ele não vai continuar, porque é um movimento que já enfraqueceu. E não é nem por conta desse pavio, ó, que é um pavio muito grande, tem ação da venda aqui. Tem sim ação da venda, só que não é em relação ao pavio não, é em relação a esse padrão que ela aconteceu, porque o corpo ela não consegue romper o pavio da vela anterior. Se tivesse rompido com o corpo, aí sim, poderia demonstrar um padrão de continuação. Se ela tivesse rompido exatamente assim, era um padrão de continuação. Mas como o corpo não consegue romper a máxima da vela anterior, não consegue romper esse pavio na parte superior, quer dizer que a gente tem uma leitura de enfraquecimento de preço. O mercado está enfraquecido. Então aqui a gente já tem uma leitura de pressão de baixa com liquidação do preço, porque pressão de baixa são duas velas da mesma cor, o corpo não consegue romper o pavio da vela anterior e ela consegue superar na máxima. Poderia superar aqui na máxima, ou na mínima, ou na máxima e na mínima também, que não tem problema. E o corpo termina travado com o pavio. Ainda por cima, essa leitura é muito mais forte. A gente tem duas confluências. São dois padrões no mesmo padrão. Então é uma pressão de baixa e também com liquidação do preço. Como eu falei, o corpo terminou travado no pavio. Ele fechou o contrato dessa vela certinho. Então o corpo com o pavio é um travamento. Temos operação muito forte para reversão do movimento. É só por isso que eu operei vendido? Obviamente que não. Tem muito mais confluência, tem muito mais contexto para a gente poder analisar. Ou também, Will, o mercado sobe porque ele bateu nesse topo aqui, ó, aprendi no price action, bateu no topo, posso pegar a venda. Nada a ver. Então não é por isso que eu peguei essa operação, que a gente tem mais coisa. Então, além de sim, o mercado bater nesse topo, não é um topo qualquer, é uma vela careca. E a gente sabe que uma retração na vela careca é um ponto muito forte para a gente operar vendido. Mas é só isso também? Não, tem mais confluência. Mas também, Will, me explica aí. Primeira vela da compra. Essa primeira vela da compra, se eu marco a extremidade dela, se eu marco a abertura dela, o pavio da abertura no caso, se não tiver pavio na abertura, marca somente a abertura. Mas como aqui teve pavio, marquei o pavio da abertura dela, marquei a extremidade dela. E essa vela vermelha conseguiu romper e fez mais uma velinha. Independente se fosse uma vela verde ou vermelha. Mas no caso, como fez uma continuação do movimento, demonstrou uma nova posição de continuação. O que será essa nova posição? Seria domínio. Então, independente. Will, muitos nomes difíceis. É só você decorar isso daqui, ó. Regiões de domínios. Então, tem a primeira vela do movimento, que é região de domínio. Primeira vela do movimento, primeira vela do movimento. Todas essas primeiras velas, independente se tiver pavio ou não, vai ser região de domínio. E também a gente tem domínio de vela careca. Nesse caso aqui, além de ser a primeira vela do movimento, é também um domínio de vela careca. E quando acontece uma rejeição em domínio, já tem operação para venda, nesse caso aqui. E a mesma coisa aqui, ó. Isso daqui é domínio também. Por quê? Porque essa vela é a nova posição, que a vela anterior faz o rompimento dessa vela de cor oposta. Se essa vela é vermelha, ela tem que romper uma vela verde. E não uma vela verde qualquer. Tem que romper a primeira vela da compra. Tem que romper região de domínio também. Então essa próxima vela se torna uma nova posição. Se torna uma vela que é domínio. Então
não tem segredo. Então a gente marca o corpo e marca o pavio. Essa vela verde que consegue retrair e ficar abaixo da nova posição. Então a gente tem leitura para venda de novo. Então olha as confluências que a gente tem. A gente tem confluência da venda por conta que é um padrão de pressão de baixa com liquidação do preço, que já é um padrão para venda. O padrão em si já demonstrou isso para mim. Falou para mim, ó, Will, o mercado aqui já tem interesse para venda. Só que vamos encaixar o contexto agora. O contexto tá para isso? Tá um cenário positivo para operar vendido aqui? Então vamos ver, vamos começar a analisar aqui o gráfico. Eu não vou olhar lá para trás não. Eu vou ter que olhar primeiro o que aconteceu no momento. Que como eu falei, é o padrão, essas duas velas verdes aqui. E eu vou começar a analisar atrás agora. Eu não vou analisar, Will, mas quanto tempo que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar lá atrásão? Não, calma, vamos por partes primeiro. Vamos começar a analisar o que eu tô conseguindo enxergar logo à esquerda do gráfico. Que nem eu falei. Então, além de identificar o padrão, que isso aqui é um padrão de pressão de baixa com liquidação do preço, que já é leitura para venda, a gente olhou para trás aqui, a gente vai começar a observar mais coisa. Eu vi que esse padrãozinho, ele reacionou nessa vela aqui. E essa vela, eu tinha que observar se é uma região de domínio ou se é uma vela aleatória. No caso, se fosse uma vela aleatória, uma vela qualquer do gráfico, eu não faria nada. Mas como essa vela aqui é região de domínio, é uma nova posição, porque a vela anterior faz o rompimento dessa primeira vela do movimento, que também tem que ser região de domínio, não pode ser uma vela qualquer. Ah, Will, rompeu aqui, sei lá, essa vela verde aqui, essa próxima vela é uma nova posição? Não, porque essa vela verde é uma vela qualquer, a não ser que ela seja região de domínio, mas no caso não é. Então aqui a gente tem a primeira vela do movimento, a gente tem a primeira vela do lote comprador, porque isso aqui ó, é um lote de compra, isso aqui já é um lote de venda, isso aqui é um lote de compra. Então lote é sempre os sequenciais de velas. Então se ele rompe a primeira vela do lote, rompe e acontece essa vela aqui, pode ser verde ou vermelha, tanto faz. No caso, como foi vermelha, a marcação sempre é na abertura e a marcação da vela vermelha é sempre na parte superior. Então a abertura da vela vermelha é sempre na parte superior. O mercado se reacionou, o mercado teve uma reação nessa nova posição, ele ficou abaixo, então ele não teve interesse em subir. Se ele subisse e rompesse aqui para cima com o corpo, poderia continuar assim, sem problema nenhum. Mas como ele conseguiu ficar abaixo dessa nova posição, é como se fosse uma parede do gráfico. A gente tem muita confluência para operar vendido. Que mais também? A gente teve essa vela da compra aqui, que é a primeira vela da compra. A gente pode marcar o corpo e marcamos o pavio. E tá vendo que essa vela da compra rejeitou essa compra. Então o pavio do fechamento rejeitou no pavio da abertura dessa vela. Rejeitou nesse canal. Se ele não rompesse esse canal, ia ser melhor ainda, porque a gente teria o limite do preço tipo 1. Mas mesmo assim, independente, teve rejeição na compra, leitura muito forte para operar vendido. Novamente, não é porque o mercado faz um super pavio aqui que eu vou operar vendido. Não é por isso. É por conta que o contexto dela que apresentou foi exatamente isso. E se temos a ação da venda nessa vela, que ajudou o mercado a jogar para baixo, porque o pavio do fechamento rejeitou nessa primeira vela da compra. Ou seja, se temos rejeição, não temos conexão. Conexão seria se a gente marcasse o corpo e o corpo dessa vela aqui, ela rompesse aqui para cima. Então o corpo, ela ultrapassasse essa marcação aqui para cima. Mas como o corpo ficou para fora, o corpo ficou aqui embaixo, ela não se conecta, ainda por cima ela consegue rejeitar, porque o pavio é rejeição, é uma fraqueza de preço. Ele não teve força suficiente para se conectar, não teve força suficiente para ter força de compra. Então teve, pelo contrário, rejeição na compra. E também lá atrás temos outros tipos de rejeição na compra, que a gente vai começar a confluenciar muito mais. Essa velhinha aqui não é a primeira vela da compra, não conseguiu rejeitar nela, marca o corpo, o pavio da abertura, não rejeitou. Vamos observar mais para trás agora. Por isso que eu falei, não é para você ficar olhando aqui atrás no momento, a gente vai por partes. A gente vai analisar aqui o padrão, depois começa a analisar o que reacionou aqui e mais para trás também depois. Só que isso é as últimas ocasiões, que por exemplo, ele reaciona nessa primeira vela da compra também, tá vendo aqui, ó? Eu marquei o corpo e o pavio da abertura, não tocou, não retraiu, não rejeitou. Então, tem operação mais de venda ainda, porque rejeitou nessa primeira vela da compra. Ah, mas Will, você tá cego. Essa daqui é a segunda vela da compra, aqui é a primeira. Só que na verdade não, porque essa vela tá no gap, que é um conteúdo mais avançado que eu já passei aqui no canal diversas vezes. E eu passo um treinamento também, só que essa vela nunca foi verde. Essa vela aqui foi uma vela vermelha, porque não tem como o fechamento dela tá aqui e a abertura da próxima vela tá aqui embaixo. Não tem como isso. Então sempre o fechamento tem que ficar alinhado com a abertura. Tá vendo aqui, ó? Fechamento e abertura, ou seja, essa é uma vela vermelha e isso aqui tudo que ficou para fora é uma retração, então seria o pavio. Então para o fechamento dessa vela ficar correto, ela teria que ser aqui embaixo, fechamento e abertura. Então por exemplo aqui, ó, isso aqui é um caso
que não teve gap, não teve um espaço aqui, por exemplo, igual dessa vela, não tem um espaço aqui, ó, não tem, cadê, ó, um espaço aqui, isso aqui é um gap de alta, isso aqui não teve gap, aqui teve um gap de baixa, então todo esse espaço aqui é um gap, ou seja, é um espaço, e se o fechamento fica certinho com a abertura, não teve gap, mas aqui, ó, nesse caso, ele teve gap sim, o fechamento tá aqui em cima e a abertura tá aqui embaixo, então nunca terminou assim não, a gente sabe fazer a correção do gap, então quem conhece o canal do Will, sabe como corrigir o gap, então se você for ver por aí, e o cara fala, ah não, mas eu anulei essa entrada por conta do gap, quer dizer que esse cara não sabe operar, então compartilhe esse vídeo com seu mentorzinho, porque seu mentor não sabe operar, ele tem que saber disso, para ensinar certo para você, ou você ensina ele, que é muito mais fácil, então aqui é uma vela vermelha, então essa vela aqui é a primeira vela da compra, e temos aqui essa rejeição na compra, a gente marca o corpo e o pavo da abertura, não rejeitou aqui, também não rejeitou nessa compra aqui, e também não rejeitou nessa mais de trás também, que é a primeira vela da compra, não rejeitou aqui, ó, a gente marca o corpo pavio, não rejeitou nessa, e não rejeitou também nessa mais pra trás, só que aqui já fica ruim, porque o corpo dessa vela verde aqui, ela já tá com o corpo dentro do canal, isso aqui eu não aconselho não, mas enfim, a gente teve essa rejeição, essa rejeição, essa rejeição, essa rejeição na nova posição, essa rejeição na vela careca, é por isso que a gente tem muita confluência e obviamente também o padrão em si, que demonstrou já uma reversão de preço, então pressão de baixa com liquidação do preço e a última confluência, o mercado tem liquidez para venda para buscar, não adianta de nada a gente ter todas essas confluências se o mercado não tem o que buscar, não tem interesse de venda. E o que seria liquidez? Todo o pavio do fechamento de vela vermelha. Então nessa pernadinha que desceu aqui, eu vou identificar se o mercado tem liquidez para ser buscada. Não tem esse paviozinho, isso aqui é um interesse de venda. Todo o pavio do fechamento é interesse ser buscado. Então eu vou olhar aqui, ó, nessa pernadinha que caiu, tá vendo aqui essa pernadinha? Se teve liquidez de venda, então liquidez de venda é isso aqui, ó, pavio do fechamento, pavio do fechamento, pavio do fechamento, pavio do fechamento. No caso, se não tiver pavio, não tem interesse, mas por exemplo, essa daqui tem porque tá no gap. Essa aqui também tem porque tá no gap, um pequeno gapzinho de alta. Aqui tem liquidez para ser buscada, aqui também tem liquidez para ser buscada e aqui também tem liquidez a ser buscada. Só que todas essas daqui já foram trabalhadas. Essa daqui não ainda. Daqui ó, não foi rompida com o corpo ainda. Então ela vai ser buscada sim. Quando a gente tiver a leitura de venda, ela vai vir buscar o quê? Essa liquidez de venda. Então não tem dificuldade. E nessa pernadinha que subiu, temos algum segurança que bloqueia a liquidez, a gente tem uma vela verde que não deixa pavio na abertura, por exemplo, se a gente tivesse essa vela verde, por exemplo, ia bloquear essa liquidez, ou essa vela verde também, que não deixa pavio na abertura, ela bloquear essa liquidez, porque todo segurança, toda vela verde que não deixa pavio na abertura, dessa vela verde para trás, ela bloqueia liquidez, mas nessa pernadinha que subiu, não temos nenhum segurança, então essa liquidez de venda, ela vai ser buscada assim, então temos liquidez para ser buscada, então liquidez da venda para ser buscada, temos rejeição nessa nova posição, rejeição nessa vela careca, rejeição nessa primeira vela da compra, que é uma nova posição, porque essa vela anterior faz o rompimento dessa primeira vela da compra, temos também rejeição nessa primeira vela da compra, então é por isso que eu tive essa leitura de venda, e com essa leitura que você realmente vai se tornar consciente de mercado, e você vai conseguir, eu não digo nem 1 milhão, vamos ser mais realista, você conseguir fazer 100 reais por dia, se você utilizar contexto no gráfico, pelo menos 100 reais por dia você vai conseguir fazer, 100 reais por dia, vamos calcular aí, pelo menos 3 mil, ou sei lá, menos ainda, pelo menos 1.500 por mês, é o que você vai conseguir fazer se você utilizar contexto. Se você operar isoladamente, vai dar errado. Então você não é um trader amador. Você não está operando uma coisinha isolada. Eu estou forjando você para você se tornar um trader profissional e realmente mudar o mercado financeiro. Porque eu tô aqui para isso. Porque eu não quero mais escutar traderzinho que opera setup. Ah, compre o meu setup milagroso. Esquece setup. Você precisa, e eu não digo nem ser muito bom, mas tem que ser profissional. Não existe ser um trader lucrativo, sendo que você é um trader iniciante ou um trader amador. Porque iniciante, qualquer pessoa que está começando agora é iniciante, mas o que não dá é ser amador. Ah, mas Will, eu tenho 5 anos de mercado. Você é amador se você opera setup. Eu sei que é difícil você escutar isso, mas é a realidade. Eu tô aqui para falar a verdade para você. Não tô aqui para colocar curativo na sua ferida. Eu tô aqui para pegar sua ferida, jogar álcool e você acordar para a vida. Porque se você quer realmente tornar lucrativo, quer fazer, Will, quero fazer 100 reais por dia, você precisa ser profissional. Você precisa utilizar contexto. Você precisa saber tudo que eu tô falando aqui. Você precisa saber
É com isso você estuda aqui no meu canal no YouTube. Tem mais de 400 mil aulas para você poder assistir. Eu sou o único canal do mundo que faz esse tipo de conteúdo. Você não vai ver em nenhum lugar. E se algum canal estiver apresentando alguns nomes parecidos, quer dizer que tá copiando. Mas ninguém copia algo que é ruim. Todo mundo copia o melhor. Então não preciso dizer mais nada. E se você realmente quer aprender de verdade, ou você investe seu tempo estudando aqui no meu canal do YouTube, ou você entra pro treinamento 3 horas todos os dias, porque é lá que eu consegui te mostrar o passo a passo, destrinchar o conteúdo. Não tem aula ao vivo, não tem grupo de alunos, é mentoria junto comigo. Então as aulas já estão gravadas, é só se mandar dúvida, mandar análise, que eu vou corrigindo para você, vou te mostrar o passo a passo da consistência no mercado, para aí sim você conseguir a consistência no mercado. Então se você gostou desse vídeo, já se cadastra na Avalon, tá no primeiro link da descrição, e vem fazer parte da família do treinamento 3 horas todos os dias, porque é lá que você conseguir a consistência no mercado. Te espero lá.